Caxambi era uma cidade do interior, era muito tranquilo. E hoje tá essa loucura, né? Essa movimentação toda, né? Caxambi é muito bom, eu sempre me identifiquei muito. O meu lugar é Caxambi e é o chão que eu piso pro resto da minha vida. Caxambi é uma parte muito importante da minha vida, é um lugar que eu tenho muito carinho. Caxambi, para mim, só traz lembranças muito especiais. Eu lembro muito de ser uma criança, uma adolescente livre, né? Ali tinha as festas de rua, festa junina, vivia na casa das amigas, fazia tudo a pé, de ônibus. E uma coisa que me marcou muito ali no Caxambi é que do lado da minha casa tinha um fliperama, em frente à Praça Orlando Silva, jogando totó com a meninada ali do bairro. Mas eu comecei como modelo fotográfico, as pessoas falavam, você é muito bonita, vamos fazer um catálogo, vamos fazer uma foto, tu não quer ser modelo? Eu tinha muito pouca esperança, né, de chegar numa novela, morando no subúrbio, no Caxambi. Fiz teatro na escola, que foi onde eu me apaixonei pelo teatro. Fui chamada para dançar num programa chamado Alberto José. Eu tinha 15, 16 anos. Nesse programa, uma mulher que estava lá como jurada, né, no dia, ela me viu e me deu um cartão. E ela falou, vai pra Globo, faz oficina de atores da Globo. Fiz tablado durante 1 ano e meio, mais ou menos. E fui tentando fazer o curso. Então eu passei. Com 17 para 18 anos, eu fui chamada para fazer um quadro no Domingão do Faustão, chamado Estrela por um Dia. E eu ganhei. E o diretor do Faustão, nessa época, que era o Carlos Manga, ele me viu fazendo esse teste e me chamou pro meu primeiro teste para a novela Anjo Mal, que eu passei, e aí eu dali não parei mais. Está num lugar que era um grande, né, Caxambi, um grande local de caminho verde de mato, né, de feixos de mato, que podemos chamar de o famoso Piaberu, né, o caminho de mata amassado dos caminhos indígenas. A origem do nome Caxambi é uma origem indígena, a etimologia é o prefixo Caá, significa mato, e Xambi seria feixe, né, aperto, algo como se fosse um feixe de mato, algo apertado, né? O Caxambi, ele está numa localização, se a gente pensar geograficamente, ele está numa localização muito interessante, porque ele está, né, próximo à avenida suburbana, a Avenida Dom Helder Câmara, que antigamente era a Estrada Real de Santa Cruz. Então era um lugar muito próximo ao litoral do Rio de Janeiro, que antigamente era ali nos bairros de Ramos, Inhaúma, Benfica, e também com as partes mais do interior, principalmente da Zona Norte e da Zona Oeste até Jacarepaguá. Essa área aqui no século XIX, o Caxambi era uma área que ficava entre duas grandes fazendas, a Fazenda do Capão do Bispo e a Fazenda do Engenho Novo. Ao longo do século XVII para o século XVIII, essa área começa a crescer em torno dessas fazendas, né, e vai, inclusive, estar muito próximo da área do Capão do Bispo, onde tinha, né, uma das casas de engenho coloniais mais antigas da região, que dialogavam entre si. A gente está num dos últimos vestígios dos tempos que a gente teve o domínio dos jesuítas. Esse pedaço das terras, né, que vira uma fazenda, teria sido comprado pelo primeiro bispo nascido no Brasil. Em 1760, os jesuítas foram expulsos dessa região e a grande fazenda Engenho Novo começou a ser loteada. Então, Dom José Joaquim Justiniano Mascarenhas Castelo Branco foi o primeiro bispo, era carioca, inclusive, nascido no Brasil, nomeado, e depois assume a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então, essa fazenda, que é do século XVIII, ela também guarda a história de ter trazido as primeiras mudas de café para o Brasil, né? Para o Rio de Janeiro, com certeza. Hoje, já há bastante tempo, o imóvel ele não está ocupado, mas também está sem função social.
Quando a gente fala, né, da cidade mais moderna, vamos dizer assim, do crescimento de fato populacional da região, como área residencial, a gente não pode esquecer a virada do século XIX para o século XX. Nesse momento, a própria eletrificação que estava chegando na cidade do Rio de Janeiro em 1879 acaba despontando e trazendo para cá empresas e investidores. Existia uma linha de bonde exclusiva do Caxambi, que inclusive fazia o contorno aqui na atual Praça Avaí. A companhia de bonde ela é síntese de um momento de crescimento, de investimento, de modernização no bairro, né? E aí o nome de Lucídio Lago, por exemplo, que dá nome a uma rua fundamental, é importante porque ele é um dos investidores dessa região. Ele é uma das pessoas que vai explorar esses transportes, que vai lotear, abrir ruas e vai investir nessa especulação imobiliária e na prestação de serviços para que haja um adensamento popular dessa região. Nos anos 40, o Luiz Gonzaga estava no auge do sucesso, representando o Baião fora do Nordeste. E foi justamente quando ele teve o novo casamento com a secretária, escolheu a igreja de Nossa Senhora Aparecida, no Caxambi, porque era próxima da casa que eles haviam escolhido para residir. A Casa do Luiz Gonzaga foi um grande espaço cultural, né, musical. Não foi breve, ele ficou de 49 a 62 aqui, que é justamente a época de ouro do rádio, quando o Luiz Gonzaga explode como grande músico, rei do Baião, né, talvez o primeiro popstar brasileiro. Ele estava morando nessa casa. Ele fazia da própria casa um ponto de encontro. Então todos os conterrâneos que estavam no Rio de Janeiro, ou para tentar a vida, ou para tentar sorte na música, tinham a Casa do Luiz Gonzaga como um ponto de acolhimento. Se a gente lembra só por lembrar o amor que a gente um dia perdeu. A primeira cena ali à esquerda é uma homenagem à cidade natal do Luiz Gonzaga, né, que é a cidade de Exu, no interior de Pernambuco. Aqui à direita já ali é uma foto da família inteira, né, e tá o Luiz Gonzaga na parte de cima, dançando. A esposa dele, a dona Helena, tá ali em pé também de óculos. E a Rosinha, que é a filha adotiva dele, do casal, que eles adotaram justamente quando vieram morar aqui. Aqui seu Januário e Dona Santana, os pais de Luiz Gonzaga. Aqui já é ele já consolidado como rei do Baião, né, como talvez uma das figuras mais populares do seu tempo, né, na música, na cultura brasileira. E aqui é uma representação da própria casa, né, é a fachada dessa casa aqui, com uma fotografia do Luiz Gonzaga apresentando o Dominguinhos com 16 anos de idade. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. Vai! Cartão postal, pô, Caxambi, cara. É onde eu aprendi a me sociabilizar, né? Assim, onde eu aprendi a jogar bola, onde eu corri atrás de doce de São Cosme e Damião, onde eu descobri a espiritualidade afro-brasileira também. Aqui é um espaço sagrado para muita gente, é uma grande encruzilhada, né? É um bairro residencial, né, tipicamente suburbano, ainda majoritariamente com casas baixas, alguns prédios mais recentes, justamente dessa década de 80 para cá. O Tião fez essa obra porque ele é uma pessoa que ele é um pouco tímido, ele tem problemas também de depressão, ele
tipo assim, passa o tempo pintando mais como uma terapia. Meu nome é Flávio Paz Leme, moro aqui no bairro há 49 anos. Eu sou a Carol Coelho, eu morava em Pilares, moro no Caxambi há 6 anos. Conheço bastante gente, a gente sempre procura fazer as coisas sempre no bairro, né? Então, são de bairrista, né? Tenho uma marca de roupa também no Caxambi, a loja física também aqui no Caxambi. E a minha vida ela é toda aqui no Caxambi, toda aqui dentro do bairro. Beijos! E um amigo me ligou, me chamando para sair, eu falei, vem para cá, mas ele queria ir para um lugar porque ele queria fazer uma média com a namorada, aí acabou que fui para um outro bar com ele, e acabou que depois, eu falei, não, mas agora vamos trazer o pessoal para cá. Ele falou, pra gente namorar, eu tenho que te apresentar umas pessoas. Cheguei, era uma mesa enorme, cheia de amigos, todos me esperando, eu morrendo de vergonha. Eram muitos amigos, aí viraram meus amigos também. Caxambi era o nosso lugar. A gente estava em 1935, era o período do governo Vargas, onde a gente ainda tinha uma transição do governo constitucional antes do Estado Novo. E esse movimento organizado começou a ser caçado pelo governo varguista. E o Prestes, quando faz a coluna Prestes, depois se exila, volta clandestinamente para o Brasil, em 1934, e tenta articular um golpe contra o governo Vargas. E Vargas vai persegui-lo através de um chefe da polícia, o Filinto Miller, para que pudessem prendê-los, porque ele tinha entrado ilegalmente no Brasil com uma espiã, né, alemã, comunista, judia, a Olga Benário. O Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário eles ficaram 3 meses escondidos numa casa na Rua Honório. E em fevereiro de 36, numa forte chuva, foram fazendo cerco até a casa onde de fato eles estavam escondidos, levando o cachorro do Luiz Carlos Prestes, o príncipe, que os policiais não sabiam se reconheceria o Prestes como tutor. Mas quando eles bateram na casa certa, enquanto a responsável pela residência estava tentando enrolar os policiais, o cachorro latiu. E aí quando o cachorro latiu, avistaram um homem saindo pelos fundos e gritaram que era o Luiz Carlos Prestes. É o momento que se descobre, que se revela que ela está grávida de Luiz Carlos Prestes e que ela não pode ser inicialmente extraditada, né? A gente sabe que isso vai acabar gerando um incidente diplomático muito significativo. Ela vai ser enviada assim, para os campos de concentração ou de extermínio, isso há 80 anos atrás, né? E vai nascer ali a Anita Prestes, uma historiadora, né, fundamental para entender a própria história dessa família. O Luiz Carlos Prestes segue preso e depois, é curioso, ele participa até da Constituição, da Assembleia Constituinte de 1946, como líder do Partido Comunista. E, inclusive, a foto depois dele apertando a mão do Vargas, né? Eu estava na prisão ainda e já apoiava o governo do senhor Vargas, porque naquela época o inimigo principal da humanidade era o nazismo. E para isso tínhamos que apoiar os nossos soldados que estavam na Itália, os pracinhas brasileiros, e o governo de Getúlio é que alimentava e sustentava esses soldados. Eu não faço política baseado nos meus ressentimentos pessoais, eu faço política baseada nos interesses do povo brasileiro, da situação concreta, e tomo uma posição frente à situação concreta que estamos enfrentando. Caxambi teve um cinema de rua, o Cine Caxambi, era um cine-teatro. Então, além de filmes, existiam peças, né, teatrais, que era no estilo Art Deco. Esse cine-teatro existe até hoje. Ele é um sacolão. Só que dentro do sacolão você consegue ter acesso a esse cine-teatro. É lindíssimo esse cinema, né? Uma pena que foi desativado. Os cinemas, geralmente, eles eram construídos perto das linhas de trem, né? Pelo menos os do subúrbio.
e justamente em lugares de muita concentração de pessoas, de comércio. E a Rua Caxambi aqui é uma rua que é a rua principal. Era um lugar de sociabilização, de entretenimento, de cultura. As pessoas do bairro vinham, frequentavam, né? Tinham vários lançamentos assim, super importantes. Em 2014 também esse cinema ele foi tombado pelo município do Rio e entrou num planejamento de recuperação, né, desse espaço como centro cultural. O Caxambi só tem cinemas de shopping hoje em dia, então seria muito importante, seria um ótimo espaço cultural, né, de entretenimento, de sociabilização para as pessoas. A gente está na expectativa aí, né, de futuramente, quem sabe, que esse cine teatro seja reformado, né, e que seja novamente entregue para a população aqui local. Se você quiser, tem aqui o shopping, tem tudo. Ah, nossa, eu acho maravilhoso. A gente está perto de uma área que tinha uma grande fábrica, que era a fábrica Klabin, né, que dos anos 50 até os anos 80 era uma fábrica que gerava muitos empregos na região e depois vai ceder o seu terreno para o Norte Shopping, né? Meu nome é Renato Breves, moro na região há 46 anos, desde que eu nasci, sou nascido e criado aqui. Minha ligação com o bairro vem desde a infância, né? Frequentando as ruas, né? Dos anos 80, dos anos 90, soltando bastante pipa, jogando bola pelas ruas, frequentando as festas de rua, que também eram muito famosas na época, né? A festa junina. A mudança realmente dos anos 80 para cá, né, da minha infância para cá, começou com a chegada do Norte Shopping, né, que mudou culturalmente aqui a nossa região, né. A década de 80 é uma década que os grandes shoppings vão surgindo no Rio de Janeiro, né? Ao mesmo tempo que dá uma mexida no comércio de rua, valoriza os terrenos ao entorno. A gente encontra lá próximo dele justamente a Rua Honório, que é conhecida como a Rua dos Móveis, né, até hoje, e também o polo gastronômico do Caxambi, né? Na Rua Caxambi fica mais forte daquele lado. O shopping abria os domingos para a população chegar e praticar esporte. A gente jogava bola, brincava de skate, soltava pipa. A gente chegou para administrar esse teatro aqui no ano 2000. Eles fizeram uma pesquisa com o povo aqui da Zona Norte para saber o que mais eles queriam que o shopping tivesse. E deram lá algumas opções. Dentre essas opções estava um teatro, e foi a opção vencedora. Esse foi o primeiro teatro no coração da Zona Norte mesmo. Foi dado o nome do teatro de Teatro Miguel Falabella e foi oferecida a ele a direção do teatro. Ele topou, dirigiu o teatro durante 1 ano, 2 anos. A gente fica muito feliz, muito orgulhoso do trabalho que a gente faz aqui no coração da Zona Norte Carioca, procurando trazer para cá toda essa potência de cultura que a gente tem aqui no povo da Zona Norte do Rio de Janeiro. Meu nome é Gessi, mas todo mundo só me conhece como Tia Gessi. A vida é pra quem sabe viver. Procure aprender, negão, a arte. Pra quando apanhar não se abater. Ganhar e perder faz parte. Vai fazer 49 anos que eu tô aqui no Caxambi.
Aqui, quando eu vim aqui para Caxambi, muitas coisas que tem agora não tinha. Foi um amor à primeira vista, porque eu queria fazer um pagode pé no chão. E aqui foi o lugar ideal para mim fazer isso, que era uma casa velha com quintal, com terra. Todo mundo me conhece, todo mundo gosta de mim, então tudo é aqui no Caxambi. Eu sei, é amor e não é paixão, meu bem, tá no fundo do coração. Só quero te dizer, preciso de você, te amo. Meu nome é Marcelo Novaes, eu sou o feliz proprietário do Caxambi e sou também feliz morador. Nasci aqui no bairro do Caxambi, tenho 56 anos de Caxambi. Eu sou a Márcia Monte, eu morava no Riachuelo, vim morar no Caxambi com 8 anos de idade. Comecei a ficar um pouco aqui na rua e conhecer os meninos aqui da rua com meus 11 anos, 12. Foi quando eu conheci Marcelo. O bar tem 23 anos, né? Ele é de 2002. Era um botequim pé sujo, ovo rosa, sanduíche, né? Aí aqui era o botequim do seu Manel. O Manel queria ir embora. Eu vou vender este bar, vou para Itapuaçu, que eu vou plantar, vou pescar e vou criar bicho. Eu falei, então bota preço. Aí ele botou preço, eu fiz lá um cheque e ficamos bebendo. Comprei o bar do Manel. Quando ele falou que ele tinha comprado o bar, eu falei, como? A gente não tem como é que a gente vai pagar isso? Negociei para tentar diminuir o valor, consegui diminuir o valor. Bom, agora eu sou dono de bar. Deu uma sacudida no bairro. Tanto é que nós ficamos sozinhos aqui e as pessoas foram aparecendo. E hoje nós temos um polo gastronômico aqui. E está cada vez crescendo mais. E o polo está crescendo cada vez mais. Caxambi! Ó jardineira, porque estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros e depois morreu. Ele é um cantor que estreou no rádio ali em 1934. Tem grande parte da obra dele exatamente entre os anos 30 e 50. Ele foi levado para o rádio pelo Francisco Alves, que é outro nome importante desse período. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor por Deus esculturada. Falar sobre Orlando Silva como um cantor de uma voz muito marcante e também com uma divisão musical muito criativa, muito inteligente, um cantor de forte apelo popular. Não por acaso ele era chamado, ele ganhou o título de o cantor das multidões. Orlando Silva, um nome incontornável da cultura brasileira, do canto brasileiro, um artista referência para tudo que se desenrolou depois e que evidentemente merece todas as homenagens. Lanceado, pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do arfante peito teu. Nosso amor que eu não esqueço e que teve seu começo, uma festa de São João. Meu pai era jornalista e vivia envolvido com a música popular, né? Era crítico de discos, essa coisa. Então ele acompanhava todo evento que tinha na cidade, né? Relacionado a isso, ele estava sempre presente. E esse evento foi a inauguração da Praça Orlando Silva, justamente aqui no Caxambi, pertinho aqui de onde a gente morava. Vou pedir passagem para explicar meu samba. É tipo samba já, mas ele tem raiz. Tinha muitos colegas ali no Caxambi que também eram ligados à música, né?
Eu tinha música em casa, né? Por conta dessa ligação do meu pai com a música. E eu acho que em algum momento me interessei pelo instrumento, né? E aí pedi ao meu pai para me ensinar. Ele começou a me ensinar e eu aprendi a tocar o violão num violão do meu avô. O samba é bom de se tocar, bom de improvisar. Com a chegada dos Beatles, né, que foi o salto mesmo. Eu, jovem, eu fiquei assim, super empolgado e aí veio toda essa onda do Iê, 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 né? E foi ali que eu comecei a pensar em me profissionalizar como músico, né? Em casa eu sempre tive o violão do meu avô, o choro do meu pai, o samba do meu pai, né? Coisa que meu pai realmente curtia, Dorival Caymmi ele ouvia muito, né? Então eu terminei ouvindo essa coisa toda também. O groove lá do jazz que o samba arredondou. Oswaldo Cruz Caxambi, Meia Bangu Jacaré, Domingo no IAPI, nem Romário Messi Pelé. A história do Caxambi é uma história que ao longo de séculos é uma história de pertencimento, né, e de orgulho de ser suburbano e que a gente luta cada vez mais para exaltar. Esse lugar que está tão marcado com o passado, ele tem um futuro muito promissor pela frente. Com Cantinflas, Mazzaropi, com Dedé. Desejo para o Caxambi saúde, segurança, diversão, entretenimento para as crianças, para os jovens e evolução, progresso. O Caxambi, o subúrbio, não sai da alma do suburbano, né? Sou muito feliz e pretendo ficar aqui até a hora que o Papai do Céu me chamar. Eu sou, assim, amante do Caxambi. Lararararara, lararararara.